Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo desta terça-feira, dia 9 de março. Que bom estar contigo para levar as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Também estamos ao vivo no portal sba1.com, é o portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, bons negócios, leilões e, claro, a transmissão do Canal do Boi e também do Agrocanal. Você também pode nos acompanhar pela TV por assinatura Neo TV, no Paraguai e no Brasil. Também estamos ao vivo pela página do Canal do Boi no Facebook e todas as demais páginas que levam a Agricultura BR. Eu sempre agradeço a todos. A partir deste momento, estamos em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Fala agora a respeito dos números apresentados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária nesta última tarde de segunda-feira. Trouxe comercialização para soja, para milho, para algodão. Neste momento, eu falo da comercialização de soja, que de acordo com o IMEA, atingiu em fevereiro 75,128%, 75,13% para arredondar aí essa questão da comercialização antecipada. Fica muito claro que houve uma desaceleração nessa comercialização de soja em Mato Grosso e é o que eu mostro agora no gráfico. Você acompanha comigo como é que ficaram os números em relação à campanha 2020-2021. Nós temos aqui a média dos últimos 5 anos em 65,2%. Na campanha 2019-2020, você já vê que ficou à frente. Isso não tinha acontecido ainda. 75,48%, para ser preciso, é que os números acabam arredondando na hora que a nossa equipe monta os gráficos. 75,5%, portanto, estava comercializado em fevereiro da soja matogrossense. Em relação agora a fevereiro, houve um avanço intermensal em relação ao que acontecia em janeiro de 3,37 pontos percentuais no mês de fevereiro. Com isso, a comercialização de soja antecipada em Mato Grosso atinge 75,13%, também arredondando os números aí em torno do que acontece no Mato Grosso com essa comercialização antecipada. O que aconteceu com o valor dessa saca comercializada em fevereiro foi atingir um valor de R$ 152,37 a saca de 60 quilos. Fala agora a respeito da comercialização da soja, também de maneira antecipada, só que daquela campanha 2021-2022, aquela ainda que está no planejamento. Ainda nós temos que terminar a colheita da soja, plantar o milho e aí sim, lá depois de setembro, se o clima ajudar, a partir do dia 15 de setembro, fazer o cultivo lá no estado do Mato Grosso. Você acompanha como é que vem a comercialização antecipada, portanto, para a campanha 2021-2022, neste mês de fevereiro. Você observa que a média dos últimos 5 anos realmente é baixa, 4,5%. Ano passado, em fevereiro, a safra nova vinha com uma comercialização de 20,3%. Agora, a safra 2021-2022 para fevereiro, vindo com 23,5%, é o destaque que eu trago agora em relação à comercialização, aos negócios com soja de maneira antecipada. Valor médio para essa soja, observe bem, você é produtor rural de todo o país, sojicultor, R$ 124,14 de média para essa soja 2021-2022 lá em Mato Grosso.
falamos agora a respeito do momento de se cultivar a soja. E esse momento, no caso da semeadura, ela é determinante para que se tenha um sucesso maior para a produção, tanto no fator de produção e também de produtividade nas áreas de lavoura. É o que nós vamos acompanhar nesse dia de campo que foi acompanhado pelo jornalista Vinícius Souza. O Brasil se garante na lista dos países com os melhores índices na produção da soja. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, somente na safra 19/20 foram mais de 124 milhões de toneladas produzidas e a área plantada no país ultrapassou 36 milhões de hectares. E a cada ano que passa, os estados brasileiros aumentam o seu desempenho. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa de colheita para esse ano é de 53 sacas por hectare. Outro número bastante positivo é o aumento na área plantada, cerca de 7,55%. Mas em propriedades como essas, que adotam a tecnologia de precisão na agricultura, os resultados podem ser ainda melhores. Em 2019 e 2020, a expectativa era de 50 sacas por hectare. Já a colheita para esse ano prevê 60 sacas por hectare, um incremento de 20% na produtividade. Resultados que o Ângelo comprova. Foi na propriedade dele que houve o incremento produtivo após a adoção de novas tecnologias. A correção do perfil de solo e a área de teste da soja foram fatores decisivos para esse aumento, mesmo em situações adversas. Nós tivemos uma grata surpresa de ter ficado aqui 3 semanas, podemos dizer assim, no mês de fevereiro sem chuva, e mesmo assim nós estamos atingindo um potencial de produtivo 20% superior aquelas propriedades que não fizeram a correção de perfil do solo e a agricultura de precisão. Quem também colhe os bons frutos, ou melhor dizendo, a boa soja, é o Diego. Há 6 anos investiu na produção e a cada safra expande a área do plantio. A expectativa na propriedade dele é colher 65 sacas por hectare. A gente começou aqui há 6 anos atrás com uma área em torno de 750 hectares, hoje eu estou produzindo 2.600 e o meu irmão, que também está na região, está produzindo mais 2.100 hectares, então nós estamos com uma área de 4.700 hectares na região. Isso em 6 anos para cá. Por quê? Graças a essas empresas que estão fazendo essas cores de variedades novas para nós, desenvolvendo, trazendo as novas cultivares. Cultivares que desenvolveram o melhor do seu potencial. Na área de teste foram 92 tipos diferentes para analisar o desempenho de cada uma. Engenheiro agrônomo, o Rafael veio até a fazenda para mostrar os resultados em um dia de campo. O objetivo era descobrir o material que melhor se adapta à região. Visualmente, a gente já pôde avaliar alguns materiais que se destacaram, principalmente com adaptabilidade com relação a altas temperaturas, que não sofreram tanto com o veranico e com essas altas temperaturas, e também materiais que melhor se adaptam com relação a doenças nessa região, que não sofreram tanto com o impacto de doenças. E entre tantos pontos para se garantirem um bom resultado, conhecer a propriedade é indispensável. Conhecendo, a gente vai saber posicionar. Dentro desses 90 e poucos materiais que a gente tem aqui, tem várias circunstâncias que cada um se adapta numa circunstância diferente. Então, se o produtor tem um solo mais argiloso, tem com alta fertilidade, ou um solo mais arenoso, com alta ou baixa fertilidade, a gente vai poder indicar o melhor material para isso. Então, conhecer a propriedade é de grande importância e talvez o ponto principal disso tudo. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Sigo falando de soja agora, vou trazer os destaques do mercado internacional, porque a partir deste momento temos que explicar o que vem acontecendo lá fora e aqui dentro também, aqui no Brasil, muito agitado. A economia bastante agitada por questões dos fatores políticos nacionais. Mas esse é um assunto para logo mais, porque antes eu mostro soja em Chicago, vindo com alguma correção no dia de hoje, depois de ganhos representativos nesta última segunda-feira e também nesta madrugada. A soja abria com uma alta forte nesta madrugada, posição de maio vindo com 14 dólares 31 centes o bushel. Julho, 14 dólares 16 centes mais 4 e agosto, 13 dólares 73 centes mais 6 por bushel, também com correção. Setembro vindo com 12 dólares 97 centes por bushel, um pouquinho abaixo de 13 ali a posição de setembro. Nós tínhamos, como eu estava dizendo, soja em alta nessa madrugada na Bolsa de Chicago, um movimento natural, porque amanhã nós teremos a apresentação do relatório de oferta e demanda. Esse relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano pode, é o que está
se presumindo, parte dos analistas nos Estados Unidos, não há um consenso sobre como que esse relatório ele vai se dispor em relação tanto à demanda sobre a safra 2021 norte-americana e também sobre a América do Sul. Mas muita gente acredita que desta vez o departamento norte-americano reduz a safra, principalmente aqui na América do Sul, no Brasil e na Argentina. Por isso, muita gente comprava posições com a volta dos fundos de investimento, compravam posições nessa madrugada, mas neste momento o pessoal está dando uma liquidada nessas posições, apesar de ser uma queda bem pequena para a soja em Chicago. Mostro agora como é que vem soja no Porto. Soja no Porto está disparada. Nós temos aqui soja R$ 181,00 a saca de 60 quilos para Santos e Paranaguá, R$ 181,00 para entrega em abril, de acordo com a Grãos Corretora. Nós tínhamos produtores aqui nas minhas mídias sociais, falavam comigo a respeito de negociação de soja a R$ 200,00 a saca de 60 quilos no Rio Grande do Sul e no Paraná também. Essa é uma situação extremamente viável, porque o dólar está disparado. Além de ter o suporte do valor da soja em Chicago, dólar vem disparado e isso ajuda muito para se atingir esse valor de R$ 200,00 a saca ou quase R$ 200,00. O dólar que já vinha com uma alta forte nesta última segunda-feira, agora sobe 1%, vindo a R$ 5,83 mais 6. Então o dólar vem realmente bastante elevado neste momento. Bom, e é sobre este assunto que eu converso com o Walter Pulga Júnior. Está muito ligado, a questão dessa disparada do dólar é uma questão doméstica brasileira, tem a ver com a política nacional, com a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, nesta última segunda-feira, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e isso deixou o mercado muito nervoso. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, a percepção de risco diante do que ocorre na política brasileira pesou nos ativos como um todo. E o dólar passou hoje de R$ 5,87, segundo algumas consultorias. Outras apontam R$ 5,86 mais um pouco. O fato é que o dólar dispara e não há como fazer com que o dólar recue, né? A decisão, né, tomada pelo STF, Edson Fachin, de, vamos dizer, retornar, dar de novo direitos políticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muda a cena política brasileira. A decisão de anulação das condenações de Luiz Inácio, tomada ontem pelo ministro do STF, já havia pesado nos ativos que são negociados no mercado financeiro. Os analistas ouvidos pelo jornal Valor Econômico, por exemplo, dizem que além de Lula estar mais radicalizado do que em relação ao que foram seus mandatos anteriores, a volta dele no páreo pode trazer dificuldades no avanço das reformas que estavam na agenda econômica, né, do governo, e diminui as chances aí de destacar um candidato de centro nas próximas eleições. Bom, a essa percepção política junta-se aí a desidratação da PEC emergencial. O presidente Jair Bolsonaro já disse ontem, segunda-feira, que disse ao relator, né, da proposta de PEC emergencial na Câmara dos Deputados, o deputado Daniel Freitas, que a mudança em 3 artigos do texto devem ocorrer para que não existam riscos de que a matéria não seja aprovada. As alterações são uma exigência da bancada da bala, né, que tem como objetivo impedir aí o congelamento de salários de profissionais que trabalham em segurança, policiais, na verdade. Isso levanta para os operadores do mercado temores, preocupações com enxugamento da PEC e com o aumento dos gastos como um todo. Tudo isso traz para o mercado de câmbio uma alta que neste momento, olha, R$ 5,84, os últimos números, mostra uma alta aí superior a 1,13%, né? Agora, os investidores fora do Brasil já apostam na queda do real para um nível mais alto do que ocorreu em novembro passado, viu? Os investidores da Bolsa de Mercadorias de Chicago apostam contra o real no mercado futuro, aliás, apostam que a queda vai continuar para o real, viu? Os contratos vendidos, ou seja, que acreditam na queda do real, bateram 21.100 na semana encerrada em 5 de março. Eles eram na semana anterior menos de 16 mil, ou seja, há uma aposta maior dos investidores no mercado internacional de que o real deve mesmo continuar em baixa frente ao dólar. É muito difícil ser otimista com o real neste momento, lembrava também o chefe de estudos monetários
da Fundação Getúlio Vargas, o José Júlio Sena. Ele disse num evento ontem que é difícil mesmo ver uma perspectiva melhor. O real estaria, segundo ele, num patamar muito desconfortável. Bom, e o mercado de bolsa vai sentindo isso também, né? O que nós temos no mercado de bolsa, você acompanha agora comigo, veja, o índice Bovespa operava em queda até agora há pouco, há alguns minutos voltava a operar em alta de novo, voltou neste momento a operar acima de 111 mil pontos, vinha em queda, mas vale lembrar, chegou a tocar fundo hoje a faixa de 109.343 pontos, veio em baixa. A baixa só não é mais acentuada porque há uma recuperação dos papéis de empresas, por exemplo, do setor frigorífico, né? Nós temos ações do Minerva em alta agora de mais de 5%, ações da Brasil Foods em alta de 5,12% e mais, ações da Marfrig em alta de mais de 4,5%. Fora isso, nós temos aí alguma movimentação na Petrobras, a Vale vem no movimento de baixa porque há queda nos valores de negociação de minério de ferro, mas há uma movimentação positiva na nossa bolsa, contagiada de certo modo também pelo que ocorre no exterior. Há no exterior um movimento de alta em algumas das principais bolsas do mundo e isso contribui para alguma recuperação da nossa bolsa depois da derrocada de 4% ontem, né? O índice Bovespa recuou 4%. Agora, eu gostaria de lembrar, Fabiano, que eu conversei agora há pouco com Jason Vieira, da Infinite Asset. Ele, direto da mesa de operações da Infinite Asset, ele comentava o que estava ocorrendo neste momento, agora há pouco, alguns minutos, no mercado de câmbio. Ele falou sobre as incertezas que rondam a tomada de decisão no mercado de câmbio diante dessa cena política no Brasil e da possibilidade aí de uma redução da PEC emergencial, ou seja, de uma desidratação, mudança de alguns artigos que enfraqueceriam aí toda a votação do que na verdade, conduziria a um aumento dos gastos do governo. Ele fala da turbulência política e da aprovação dessa PEC emergencial no Congresso Nacional. Acompanhe. E há alguns minutos o dólar passava de R$ 5,87, segundo algumas consultorias. Eu tenho aqui comigo o homem que opera no dia a dia no dólar, acompanha a evolução dos negócios no câmbio, que é o Jason Vieira, da Infinite Asset. Eu gostaria, Jason, que você explicasse, por favor, o que está acontecendo hoje, em especial com o dólar subindo desse jeito. É o efeito Lula? Sim, é o efeito da questão política atingindo o Brasil agora, perspectiva da polarização piorando o cenário político e dando aquela sensação de incerteza em relação ao futuro. Existe também a possibilidade de que com isso possa haver alguma piora na questão fiscal e tudo isso acaba atingindo. Nós estamos aí com o dólar maior desde maio do ano passado e, obviamente, o mercado tem uma resposta relativamente rápida e já começou ontem, se estendendo a hoje. Nós temos ainda, no Brasil nesse momento, estamos com o dólar na contramão internacional, inclusive. Então, mais um dia de pressão e, dadas as incertezas aí, não sabemos bem o que vai acontecer nesse futuro. Bom, nós temos informação de que na Bolsa de Chicago também há investidores no mercado de câmbio apostando numa contínua queda do real. Essa é uma perspectiva que deve ficar no radar de quem opera no mercado de câmbio? Tudo isso ainda é uma questão muito de curto prazo, ou seja, não se entendeu ainda o quão politicamente isso pode alterar o futuro em relação às reformas, em relação ao auxílio emergencial, em relação a qual vai ser o posicionamento de Bolsonaro de forma a tentar enfrentar Lula em 2022, se for confirmado isso. Ao mesmo tempo, nós temos a questão do plenário ainda, várias coisas no meio do caminho que são uma grande certeza. Ou seja, quando o mercado fica dominado pelo imponderável da política, ou seja, aquilo que não pode ser previsto, não pode ser medido, não pode ser mensurado, ele acaba indo pelo, vamos dizer, buscando o ativo que protege de maior risco, e nesse momento é o dólar. Agora, há análises no Brasil e fora do Brasil de que os números mostram que o real deveria se valorizar frente ao dólar até o final do ano. Essa perspectiva também te parece razoável? O dólar pode recuar frente ao real daqui a alguns meses? É que isso tudo depende de uma série de fatores também um pouco difíceis. Entre eles, a questão das reformas aqui no Brasil, talvez seja um dos pontos mais preponderantes. Não só a questão das reformas, mas também como o Brasil vai se comportar perante o processo vacinal. Isso é um dos pontos mais importantes, porque
a recuperação da economia depende necessariamente desta velocidade. Se o Brasil conseguir acelerar em algum momento, que depende basicamente de doses, nós temos um problema diferente lá de fora. Lá fora, muitos locais faltava uma estrutura de vacinação. O Brasil já tem isso há 50 anos. Nós precisamos da vacina. E não só depende da questão vacinal, e que começa a depender também da questão congressual. Daqui para frente, como é que vai se comportar o Congresso em relação às reformas importantes que tem paradas no Congresso, depois, obviamente, da discussão agora da PEC emergencial, e isso como pode afetar? Isso pode afetar positivamente o câmbio no sentido da valorização do real, mas essa conjunção de fatores precisa acontecer, ou seja, não só necessariamente a gente depende de fatores internacionais, porque se fossem por fatores internacionais, o dólar em si passou por um ciclo muito intenso de desvalorização recente, ao qual o Brasil não aproveitou. Nem com o aumento das exportações no ano passado, nem com a melhora dos números de conta corrente, ou seja, nós tivemos um problema de um diferencial de juros que manteve o real sempre desvalorizado. Bom, a perspectiva daqui para frente ainda é muito incerta. Como dizem os economistas, de um modo geral, acertar no câmbio é muito difícil, não, Jason? É impossível. Eu digo a gente às vezes por questões de ofício nós falamos algum número relacionado ao dólar, mas economista mesmo não projeta dólar. É o número talvez impossível de ser projetado. Tem-se uma ideia de contexto, tem-se uma ideia de cenário e de direção, mas o importante é citar que normalmente 9 entre 10 projeções erram e a 10ª foi o chute. Bom, eu agradeço aí a entrevista do Jason Vieira, sempre muito sincero, muito claro, né? Muita incerteza quando se trabalha com câmbio. Passamos o recado, Jason? Muito obrigado. Bom, Walter Puga Júnior de São Paulo. Tá aí o Walter Puga com o Jason Vieira, e o Jason coloca uma questão muito importante, né? Se projetar dólar ou qualquer outra moeda é extremamente complicado, sobre o aspecto técnico, econômico mesmo. Mas projetar dólar aqui no Brasil, ou a desvalorização do real, da moeda local, é muito pior, porque existem outros fatores, além daquele que nós esperamos da economia, que acabam influenciando diretamente nesses valores. É por isso que é tão complicado. E o Jason falou lá que de 9 a cada 10 erram, e o 10º, se acertar ou chegar perto, foi um chute daqueles, porque realmente é muito complexo as variáveis que acabam determinando moeda no Brasil. E a seguir no Agricultura BR nós vamos falar sobre milho, vamos falar sobre comercialização do estado do Mato Grosso, tem o professor Marcos Fava Neves falando sobre o mercado de carne bovina e muito mais. Aproveite para entrar em contato com a gente, você entra em contato através do 679-9173-3737. Eu volto já. E recentemente, frigoríficos do estado do Mato Grosso do Sul fizeram aquela solicitação para importar gado pronto do Paraguai. Por enquanto, o Ministério da Agricultura não se posicionou sobre a questão. Em relação a esses elementos, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, se seria possível pensar, pelo menos num curto prazo, porque o Brasil está mudando o status sanitário de livre de febre aftosa com vacinação para livre de febre aftosa sem vacinação, mas pelo menos num curto prazo, se seria possível imaginar um livre comércio de gado entre os países que compõem Mercosul, principalmente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e ele respondeu. O trânsito de animais vivos entre países distintos sempre traz uma preocupação adicional, porque você pode trazer enfermidades que não estão numa determinada região. Mas ele é importante para dar escala, ainda mais para quem está com unidades industriais e plantéis animais próximos da fronteira. Então eu sou favorável a uma integração cada vez maior do Mercosul, podendo ter o trânsito de animais, desde que as condições sanitárias dos 4 países sejam uniformes, sejam extremamente rigorosas a ponto de você não ter preocupação com o que o país vizinho está fazendo. Quanto mais isso aí for unificado, mais forte, mais qualidade, mais escala essa região ganha para abastecer o mercado mundial. Então, primeiro dever de casa,
para construir essa escala. Tenho muita preocupação se os padrões não forem os mesmos. Precisam ser os mesmos. E reduziu bastante o ritmo de comercialização antecipada do milho no estado do Mato Grosso na safra 2021. Os motivos são aqueles que a gente já sabe, muito atraso em relação à semeadura do milho de segunda safra, que chega a 70% num período que ele já teria sido concluído no mês de fevereiro. Isso coloca em risco mesmo a produção mato-grossense. Por enquanto, pouco mais de 70% das lavouras mato-grossenses foram cultivadas com milho, com as áreas com cereal. Nós vamos ver agora como é que vem a comercialização antecipada, é o que eu mostro agora no quadro. Você tem aqui mês de fevereiro com avanço de 2,94 pontos percentuais frente a janeiro. Agora atinge 70,89% de comercialização antecipada desse milho. O preço médio de comercialização em fevereiro atingiu R$ 58,64. Esse índice que a gente coloca do lado aqui, que é o da semeadura, chega a 73%. Ele que está determinando aquela lentidão ali na comercialização de milho. Ele vinha muito mais acelerado, os números vinham ali com 5, 6 pontos que nós estávamos acompanhando mês a mês, só que a coisa se complicou muito nesse mês de fevereiro em termos de atraso para a colheita da soja e, consequentemente, também para a semeadura do milho. Vamos saber agora como é que vem essa mesma comercialização do milho, só que para a campanha 21-22. Nós temos aqui números em relação ao estado do Mato Grosso, os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, atingiu 12,67%. Aqui o avanço foi menor ainda, de 1,75 pontos percentuais, negociado a um preço médio de R$ 47,10 a saca de 60 quilos. É o que o Agricultura BR destaca aqui em relação ao que vem acontecendo com a comercialização de milho mato-grossense também na próxima campanha 2021-2022. Vamos acompanhar agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. São os números que eu apresento agora. Posição de maio vem perdendo aqui hoje as posições, uma queda de 0,4% agora no mais curto prazo. Maio a $5,44 mais 6 o bushel. Julho, $5,33 por bushel. Setembro, $4,98 por bushel, 0,3% de queda em setembro. E dezembro a $4,80 mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E nesta última segunda-feira nós tivemos uma visita importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em evento organizado pelo governo do estado, pelo governador Reinaldo Azambuja, para a entrega de ônibus escolares a municípios. Um número bastante expressivo, inclusive, de ônibus escolares para entrega nos municípios sul-mato-grossenses. Quem participou deste evento, entre outras autoridades, foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, e quem esteve lá e conversou com ela e deu uma olhada geral no evento foi o repórter José Cunha. O Brasil deve colher na safra 2021 de soja mais de 132 milhões de toneladas. Os números são estimados pela Companhia Nacional de Abastecimento e, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não devem sofrer alterações com as fortes chuvas dos últimos dias. A safra vai muito bem. Temos alguns problemas pontuais de chuva na colheita que tem atrapalhado, principalmente o plantio do milho, né? Então nós estamos com algumas preocupações, mas os indicativos é que as estimativas todas vão acontecer de novo de uma super safra de soja. Sobre o milho, de acordo com Tereza Cristina, a janela mais curta representa riscos, como falta de chuva ao final do período ou até mesmo geadas em algumas regiões. Essa é a questão. A nossa preocupação hoje é, vamos dizer, essa janela, no finzinho dela, o que pode acontecer
nessa safra, porque ela atrasando um pouco, você acaba correndo mais riscos de falta de chuva ou de geada no fim do ciclo do milho. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Como atrasou, vamos ver se atrasa e essa chuva vai até o final, até onde o milho tem a necessidade do enchimento de grão, para a gente colher uma safra de novo, né? Maior aí do que 102 milhões de toneladas de milho também. Para a ministra, o cenário favorável tanto para o mercado interno quanto o externo deve manter os preços firmes para as duas commodities. Nós temos aí um crescimento muito grande da indústria da proteína, das agroindústrias da proteína animal, e também o cenário global, o cenário mundial é muito favorável para a agricultura e para a pecuária do Brasil. No Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja acreditou a expectativa de uma nova safra recorde ao uso de novas tecnologias aplicadas no campo pelos produtores rurais. Eu não tenho dúvida que a projeção de crescimento do PIB no Mato Grosso do Sul para 21 deve ser um dos maiores crescimentos do Brasil. E isso tem a ver com a safra, com a agroindústria, com a valorização dos produtos, com a tecnificação do campo que produz mais com menos área. Então acho que tudo isso mostra que quando você usa tecnologia e o produtor tem empregado tecnologia, nós temos a resposta que é o crescimento do todo. Crescer o PIB, cresce a economia como um todo, e a gente é muito grato ao trabalho do agronegócio, a tudo isso que os produtores e produtoras rurais fazem aqui no Mato Grosso do Sul. Com relação ao transporte para o escoamento dos grãos e os rumores de greve por parte dos caminhoneiros, a ministra Tereza Cristina disse não acreditar em paralisação e afirmou que o agro deve continuar sendo o pilar de sustentação da economia brasileira. Espero que não, né? O governo vem conversando, o ministro Tarcísio vem conversando aí com os caminhoneiros. Infelizmente, o preço do petróleo não é uma coisa que nós podemos só aqui dentro controlar, é uma commodity, é assim como a soja. A soja hoje está nas alturas, não é só pelo problema dos preços aqui dentro, é uma conjuntura internacional. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento complicado, né? Lá fora e aqui. Enfim, vamos esperar, eu acho que temos que colher essa safra, o agro vem carregando o PIB do Brasil, né, e é muito importante que a gente colha essa safra, faça aí o processamento, leve tranquilidade, comida à prateleira dos nossos supermercados para os brasileiros, mas também, né, colocar lá fora para os nossos parceiros internacionais, que o Brasil tem cumprido todos os seus acordos e isso é muito importante para o agro brasileiro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E um grupo de produtores rurais de Mato Grosso e Goiás conseguiram recursos financeiros para financiamento de lavoura na ordem de 64 milhões de reais através de um certificado de recebíveis do agronegócio verde, um CRA verde. É o que você vai entender agora nesta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Um grupo de 7 produtores rurais do Mato Grosso e de Goiás conseguiu captar quase 64 milhões de reais com a emissão de CPRs que resultaram em certificados de recebíveis do agronegócio. Bom, uma das empresas responsáveis por essa operação, por estruturar essa operação, é a Gaia Securitizadora. Eu tenho aqui comigo um dos diretores da Gaia, o Renato Souza Barros. Renato, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que é esse CRA verde, porque o governo já está ofertando um volume menor de recursos, pelo menos pretende ofertar um volume menor de recursos. O produtor já corre para a iniciativa privada, para o mercado financeiro? Hugo, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que é justamente isso que a gente tem visto aí no mercado, né? A redução aí de crédito rural por parte do governo e os produtores e cooperativas cada vez mais vão ter que buscar novas fontes alternativas, né? Que uma delas aí é via o mercado de capitais, via CRA. Essa foi a primeira vez que um grupo de produtores emite um CRA, né? E sendo que uma parte desse recurso foi destinado para adequações socioambientais, né? Esse CRA foi uma parceria entre Gaia, a Thrive, né, e a Produzindo Certo, né, a Thrive como uma empresa de tecnologia, né, onde faz toda a parte de análise de crédito, né, a Gaia entrando aí como uma securitizadora, né, e a Produzindo Certo fazendo aí a certificação socioambiental de cada produtor e o acompanhamento anual
se esses critérios socioambientais estão sendo aí cumpridos, né? O que a gente vê, o que é interessante é que cada vez mais fontes alternativas vindos de fundos de impacto estão começando a olhar para financiar o mercado de capitais, né? Eu acho que essa foi a primeira de um grupo de produtores. Teve aí uma recente aí uma operação que foi com a Rizoma, né, que foi verde, e agora que é interessante que aqui é onde conseguiu aí desenhar com um grupo aí de produtores. Vamos lembrar que esse financiamento atinge uma área aí de mais de 78 mil hectares, desses 7 produtores rurais, mas eles devem cumprir algumas exigências, né? Quais são as exigências, Renato? Basicamente, uma das principais exigências é o compromisso de não desmatar, né? Então, ele tem aí, é uma linha de 3 anos, né? Então, ou seja, eu só vou devolver o dinheiro para o investidor daqui 3 anos, só que ele vai ter que pagar todo ano, né? Então, emitir uma CPR que vai vencer na safra, na safrinha, e depois a gente vai renovando durante aí os 3 anos, né? E ele tem esse compromisso, e um dos compromissos é aí não fazer nenhum desmatamento e ter aí a certificação socioambiental. Caso ele descumpra, ele pagaria aí eventualmente uma multa e não seria elegível para emissão de uma nova CPR. Ele sairia praticamente do programa, né? Bom, há também um compromisso de recuperar algumas matas ciliares nas áreas de preservação permanente, né? Que é uma requisição Sim. do Código Florestal. Agora, Sim. são produtores que trabalham com soja, milho, algodão, ou seja, são produtores que precisam de financiamento, não, Renato? Sim, são justamente produtores aí que trabalham aí com essas culturas, que são basicamente, existe uma necessidade intensa aí de capital, né? E o que é interessante, que a ideia numa próxima missão, é a gente tentar buscar acessar recursos lá de fora, via fundos estrangeiros, já aí com essa possibilidade também de a gente fazer CRAs em dólar também, né? Então, acho que essa daqui é uma primeira operação, né, que acho que abre portas para a gente conseguir aí fazer mais operações e acessar outros bolsos, não só recursos aqui dos investidores locais. Bom, mas há algumas exigências e entre essas exigências, cumprimento aí, a chamada CRA Verde exige algum cumprimento de norma ambiental. A pergunta que se faz, o dinheiro obtido nesse financiamento é mais barato, Renato? Olha, normalmente tende a ser mais barato, né? Quando a gente fala em colocar também compromissos socioambientais, a gente acaba trazendo recursos onde o investidor ele acaba não só olhando a taxa, mas sim qual que é o benefício, né, qual que é o impacto socioambiental que ele estaria também conseguindo, investindo aí numa taxa mais barata. Então, no final, o produtor aí na ponta ele está sendo aí beneficiado, né, se ele cumprindo esses critérios aí socioambientais. Bom, de qualquer maneira, é financiamento para o agro. Isso tende a crescer no Brasil, Renato? Eu acho que tende. Acho que não só no Brasil como no mundo, né? A gente vê aí várias emissões lá fora de bonds, como o Marfrig, né, que são certificados como Green, né? Isso, cada vez mais fundos lá fora estão buscando aí esses papéis, né? Agora fala muito em operações ESG, né? Então, entendo que esse CRA estaria dentro seria uma operação ESG. A gente ainda não teve ainda uma certificação, né? A gente está ainda buscando essa certificação. Estamos já em fase aí de envios de informações aí para a certificadora. Bom, você acaba de ouvir Renato Souza Barros, da Gaia Securitizadora, que obteve aí, num trabalho de parceria, estruturando financiamento de quase 64 milhões de reais para 7 produtores de soja, milho e algodão do Mato Grosso e de Goiás. Agradeço mais uma vez a entrevista do Renato, participando aqui conosco. De São Paulo, Walter Puga Júnior. Café é o assunto do momento agora no Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que vem os negócios na Bolsa de Nova York. Nós temos a Arábica mais uma vez em queda, segundo dia consecutivo, tirando as posições de maio e julho do piso de $1,30. Olha só, aqui maio vem a $1,27 a libra peso,
Julho, $1,29 a libra peso. Setembro, $1,30 mais 90. E dezembro, $1,32 mais 80 por libra peso. Essa relação aqui, apesar de ser uma queda direta sobre os valores do café, também é um reflexo direto da disparada do dólar no Brasil. Hoje chegou a R$ 5,87 o dólar por aqui. Isso no preço para o mercado físico do café aqui no país acaba fechando na mesma coisa ou talvez até com alguma alta no mercado físico, e é o que nós vamos ver agora com as cotações. Quem perde valor também é o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Se há uma semana a referência que se tinha de negócios em relação ao robusta, aquele diferencial estava com piso de $1.400 e um teto de $1.500 a tonelada, agora a situação muda bastante, já que ficaram as posições abaixo de $1.400. Olha só, maio perde nesse momento quase 2%, vindo para $1.334 a tonelada, julho $1.358 a tonelada, setembro $1.375 e novembro $1.391 por tonelada. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. E nossa equipe de reportagem lá no Paraná foi conhecer a Fazenda Figueira, no interior do estado, uma propriedade que trabalha com a integração lavoura-pecuária e que favorece demais a produção de alimentos para os animais. É o que nós vamos conferir na reportagem de Mauro Andrade. A Estação Experimental FEALC da Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, adota o ILP, Integração Lavoura e Pecuária, tecnologia que contribui para a melhoria do solo e a diversificação da propriedade. Mas quem vai nos explicar melhor sobre essa tecnologia é o engenheiro agrônomo José Renato Gonçalves, gestor da Fazenda Figueira. Acompanhe. A integração lavoura-pecuária foi uma tecnologia desenvolvida para que a gente pudesse montar sistemas de produção em cultivos em sucessão e, com isso, integrar diversos componentes de produção, melhorando a nossa comercialização, aumentando o número de produtos que a gente pode comercializar, diversificando esses produtos, com o objetivo principal de melhorar a nossa viabilidade produtiva e financeira. Quando nós trabalhamos com apenas um produto dentro da nossa propriedade, nós ficamos muito sensíveis às oscilações de preço e às quedas de produtividade desse produto. Quando nós trabalhamos com sistemas integrados, que a gente diversifica essa produção, nós podemos ter um momento em que uma cultura ou uma atividade produtiva teve uma redução no seu valor ou na sua produtividade por causa de eventos climáticos, eventos de pragas e doenças, e a outra atividade pode compensar essa queda, como se fosse um seguro que as várias atividades que eu desenvolvo dentro da propriedade, uma tenta suprir a outra nos momentos de baixa. A adoção do sistema de integração lavoura-pecuária exige um nível de conhecimento técnico maior das atividades envolvidas, tornando mais complexo o manejo da propriedade. Quando nós trabalhamos com cultivos solteiros, ou a gente tem uma propriedade agrícola ou a gente tem uma propriedade de pecuária, nós precisamos ter conhecimento de todas as fases do sistema de produção agrícola ou pecuário. Quando a gente trabalha com integração lavoura-pecuária, esses dois sistemas de produção vão coexistir simultaneamente dentro da propriedade. Assim, o produtor precisa ter conhecimento e capacitação de todos os aspectos produtivos, comerciais, fisiológicos, de demandas e necessidades dessas culturas dentro da mesma propriedade. Então, talvez o ponto que mais limite a adoção da integração lavoura-pecuária é a capacidade de quem está administrando esse projeto ter conhecimento e interagir com todas essas variáveis que ele começa a pôr dentro do seu sistema de produção. Inclusive, o rigor
de calendário que nós vamos ter. Então, por exemplo, numa propriedade de pecuária, as datas dos eventos, dos tratos sanitários, fitossanitários que nós vamos fazer, eles têm uma flexibilidade muito maior do que quando nós estamos trabalhando num sistema de integração lavoura-pecuária, onde eu preciso que em determinada data correta eu saia de um sistema de produção agrícola e entre num sistema de produção pecuária e vice-versa. Isso dificulta bastante a administração do projeto e exige que a gente tenha infraestrutura adequada para poder cumprir essas restrições nos prazos adequados. Uma das grandes vantagens da integração lavoura-pecuária está no fato de que os insumos para o cultivo agrícola encontram maior facilidade de financiamento. Em alguns casos, o produtor pode pagar um investimento em sacas do produto após a colheita. A mesma facilidade de financiamento não acontece na pecuária. Então, é possível fazer as correções e adubações na cultura agrícola com menor desembolso financeiro e esta adubação irá favorecer o pasto na sequência, pelo efeito residual deixado no solo. Quando nós adotamos um sistema de produção e integração, nós continuamos tendo a demanda de investimentos em insumos agora para a agricultura e para a pecuária. O que muda é que na agricultura nós podemos trabalhar inclusive com a modalidade de troca, onde eu tenho esses insumos disponibilizados durante o período de cultivo e o pagamento dele é feito após a colheita, inclusive com o pagamento com os próprios grãos que eu vou colher, em um ciclo menor, de aproximadamente 4 meses, e que gera uma fertilidade residual. Esse investimento dentro da agricultura vai gerar uma fertilidade residual que vai diminuir a minha demanda de investimentos na pecuária, onde eu não tenho essa facilidade para alavancar os meus investimentos em insumos. Da Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E o estado de São Paulo, desde o último sábado, retomou a fase mais restritiva das medidas de quarentena contra o Covid-19. E esses elementos atingem diretamente o setor de hortifrutis. É o que você acompanha agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Devido aos recordes diários de casos e também de mortes decorrentes da Covid-19 no país, todos os municípios paulistas regrediram à fase mais restritiva da quarentena do Plano São Paulo, conforme decreto do governo do estado. As medidas da fase vermelha, que permite apenas o funcionamento de serviços considerados essenciais, passaram a valer desde o último sábado. Outros estados, como Paraná, Bahia, Distrito Federal e Minas Gerais, também têm adotado medidas mais rígidas nos últimos dias. Isso significa que bares e restaurantes, importantes canais de escoamento de frutas e hortaliças, manterão novamente suas atividades presenciais suspensas até o fim da restrição. Cenário que prejudica o setor de hortifruti, sobretudo as vendas de produtos mais perecíveis devido à redução das idas às compras. Um alento ao mercado de hortifruti é que as escolas estaduais e municipais, bem como os varejos de menor escala, como feiras livres, por exemplo, poderão operar normalmente no período, embora com capacidade reduzida. Vale lembrar que a cadeia de abastecimento de hortifruti continuou ativa durante as fases mais restritivas desde o início da quarentena, em março de 2020, apesar das dificuldades logísticas. Mesmo assim, foram os supermercados e hipermercados, especialmente, que sentiram menos os impactos da queda nas vendas durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. As atualizações sobre os impactos da quarentena no mercado brasileiro de hortifruti estão publicadas no site hfbrasil.org.br. Fique de olho e se cuide. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E hoje o quadro Agroações, faz um tempo que eu não trago ele por aqui, traz como destaque a empresa Marfrig Global Services, que apresentou o seu balanço financeiro do quarto trimestre do ano de 2020 ao final
do fechamento do mercado desta última segunda-feira. E os números realmente impressionam de Marfrig em relação às suas operações. É importante que eu lembre que essas operações que eu vou citar aqui do Marfrig estão em reais, porque é uma empresa brasileira, mas ela tange toda a operação global de Marfrig, ok? Só que, claro, a maior parte da sua operação é no Brasil, é na América do Sul, mas principalmente no Brasil. Esse é o termo. E você vai acompanhar comigo que, apesar de muitas indústrias, muitas vezes, se posicionarem em relação às suas escalas, reclamarem muito que estão com dificuldades de pagar o valor da arroba do boi gordo, que subiu demais, você vai ver agora comigo o que foi que subiu. E o que subiu mesmo foi o lucro líquido dessas empresas. O exemplo é Marfrig, porque divulgou o seu balanço financeiro nesta última segunda-feira e você acompanha esses dados aqui no Agricultura BR. Veja só o balanço financeiro do quarto trimestre de 2020 da Marfrig Global Foods. Você vê aqui lucro líquido de 1 bilhão 170 milhões de reais. Vou repetir, 1 bilhão 170 milhões de reais. Esse é o lucro líquido do quarto trimestre. Sabe quanto que foi o quarto trimestre de 2019? Gente, 27 milhões de reais. Então, se ganhou muito. É por isso que o aumento, pode colocar em tela cheia, é de 4.252%. Não está errado o número, não. Não foi a nossa operação de caracteres ou o pessoal aqui que errou a digitação de nada. Não foi o jornalismo do Canal do Boi, não. São 4.252% de alta. O EBITDA da Marfrig Global Services, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, ajustado, teve um avanço anual de 30,3% para 2 bilhões 108 milhões de reais. Então, realmente tudo subiu. A receita do Marfrig Global Foods, ela veio para 18 bilhões 260 milhões de reais. Esses são os números que eu destaco aqui em relação ao que aconteceu com o Marfrig. Então, uma alta de 28,5% é o que você acompanha comigo aqui, falando do quarto trimestre de 2020, comparado ao quarto trimestre de 2019. Ora, se temos os valores do quarto trimestre da Marfrig, você viu que é a Global Foods, então é o mundo todo, né, toda a operação de Marfrig no mundo. Então, temos os números anuais também. Vamos comparar agora 2020 com 2019. E o lucro líquido, a receita líquida, ela chega a 1.200% de alta. Veja só, lucro líquido de Marfrig Global Foods no ano de 2020 foi de 3 bilhões 300 milhões de reais, alta de 1.200%. Tem nada de errado aqui, é isso mesmo, 1.200%. Mais uma vez, o EBITDA do ano passado foi de 9 bilhões e 600 milhões de reais, lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações ajustados aos recursos. Receita total de Marfrig no ano passado foi de 67 bilhões e 500 milhões de reais. Esses são os números que nós trazemos aqui em relação à Marfrig Global Foods. Aqui um dado interessante do EBITDA do ano de 2020, ele é quase o dobro do EBITDA do ano de 2019, é o que o Agricultura BR destaca para você no nosso quadro Agroações. Daqui a pouco eu vou comparar, você sabe disso, né? Por isso que está aqui comigo até agora. Vou comparar com o que subiu o valor da arroba do boi. Mas antes, eu tenho que dizer o seguinte, os números apresentados, isso é um documento de mercado, toda empresa que tem capital aberto tem que divulgar trimestralmente os seus números e esses números animaram demais o mercado. Hoje nós tínhamos umas ações do Marfrig que são negociadas sobre a sigla MRFG3, negociadas com alta de quase 6%. Vamos dar uma olhada como é que vem ações do Marfrig? Nossa equipe coloca aqui, olha só, R$ 16,14. A alta continua 3,13%, mas essa alta, ela chegou hoje até 6%, é o que o Agricultura BR destaca para você neste momento, mostrando realmente que o balanço financeiro de Marfrig foi sensacional. E não vai ser só ele, não. Todas as outras empresas frigoríficas vão ter balanços sensacionais. E não é ruim.
Não é ruim, você vê que a indústria está faturando muito mais. Mas é importante lembrar que essa mesma indústria tem reclamado muito dos valores de negociação de arroba de boi gordo, principalmente aqui no Brasil, dos altos custos de produção e assim por diante. Agora sim eu comparo em relação à arroba do boi gordo. Infelizmente, para os produtores de frango e suínos, nós não conseguimos fazer o mesmo levantamento em relação a essas carnes. E também tem outra questão, né? Muitos deles acabam sendo aqueles produtores agregados, então não conseguimos fazer esse levantamento, mas para boi a gente consegue, porque a gente acompanha diariamente o preço de boi na variação diária. De manhã para tarde a gente já tem variação de preço de boi aqui na Agricultura BR. Então, acompanhe comigo. Olha só o que acontece quando comparamos aqui os ganhos em porcentagem de Marfrig feito comparado com a arroba de boi negociada pelos pecuaristas no quarto trimestre de 2020. Antes de falar aqui dos números, você já viu o número, é o seguinte, a média é nacional, então foi considerado todos os estados brasileiros que negociam boi gordo no Brasil. Não são os 5 maiores estados, não são os 3 maiores estados de produção, de exportação, de comercialização ou aqueles que têm o maior parque industrial para abate ou o maior rebanho. Foram considerados todos os estados que produzem no Brasil, uma média nacional mesmo. E agora sim, veja só, você já tinha visto que o lucro do Marfrig, ou receita líquida, tinha chegado a 4.252% de alta no quarto trimestre de 2020, comparado ao quarto trimestre de 2019. A arroba do boi no Brasil, na média nacional, no quarto trimestre de 2020, subiu 48,36% comparado ao quarto trimestre de 2019. Vou até deixar para o pessoal deixa essa tela um pouquinho mais, para o pessoal enxergar isso que eu estou dizendo. Tá? Então, essa é a diferença de elevações de altas, quando falamos, comparando com essa indústria específica. Quando todas as principais indústrias divulgarem os seus números, a gente coloca aqui na Agricultura BR, faz a média e coloca ali. Mas olha essa alta considerando o quarto trimestre. Ah, o boi subiu? Subiu, mas olha a diferença. E agora o Agricultura BR destaca para você como é que vem o cenário para o ano de 2020 em relação ao ano de 2019. Vou mostrar ali pertinho da tela, né, para ficar mais próximo a esses números aqui, que eles realmente chamam muita atenção. O ano de 2020, no caso Marfrig, que é a indústria que a gente está comparando, divulgou o seu balanço financeiro ontem. Parabéns à Marfrig pelos números obtidos. Olha só, 2020, lucro total de 1.200%. Né? Aqui falando do lucro líquido da Marfrig. A arroba do boi gordo, você vê que vem com 54% de alta, é o que a Agricultura BR destaca para você. Então, foi isso que aconteceu no ano de 2020. Uma indústria frigorífica, uma das maiores do país, uma das 3 maiores do país, com 1.200% de elevação no seu lucro líquido, enquanto que a arroba do boi, foi o efeito comparativo, elevou-se 54%. E aí você, produtor rural, você pecuarista, você telespectador do canal do Boi, você tire as suas próprias conclusões. Quero fazer um convite para você. Isso porque o Genética BR está trazendo uma grande oferta. Desde essa última segunda-feira por aqui, o Genética BR realiza nessa terça-feira um programa especial de vendas de genética de raças europeias, com oferta de 40 doses de sêmens de Angus e Red Angus, Brangus e Red Brangus, Charolais, Hereford, Pardo Suíço, Senepol e Cimental. Hoje, a partir das 20 horas e 30 minutos, é claro que aqui pelo canal do Boi. Tem gente que perdeu a oportunidade de ontem. Ontem foi com raças zebuínas, hoje é com raças europeias. Então, ó, pecuarista, qualidade, genética, você tem que melhorar o seu investimento. Para melhorar o seu investimento, existem 3 fatores. Você desenvolve a genética,
Você desenvolve também aí na sua propriedade mesmo alimento para esses animais e cuida da sanidade do seu rebanho, que aí é certeza o resultado realmente vem e o Canal do Boi te ajuda diariamente com isso, inclusive com ofertas como essa. Então não perca hoje à noite aqui no Canal do Boi. Eu vou para o intervalo comercial porque daqui a pouco eu volto com as últimas notícias desta edição. Daqui a pouco a gente está de volta, você aproveita, olha o número na tela, o WhatsApp 679-9173-3737. Já já eu estou de volta. Gostei dessa, né? Ano do Boi. E olha, essa é uma semana muito especial, é a Semana das Mulheres. Nesta última segunda-feira tivemos o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Todo dia é Dia da Mulher, todo dia é Dia da Mulher nos negócios, na agropecuária e assim por diante. Mas o 8 de março realmente é uma data importante, porque é uma data, eu vou dizer o seguinte, é uma data política, uma data de marcação mesmo em relação às mulheres em todo o mundo. E você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra como elas têm cada vez mais ocupado lugares na agropecuária, principalmente nas áreas de gestão. Estão à frente de fazendas, de propriedades, de produções e projetos. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Rosa Cabral. Eu trabalho com cultivo de alface no sistema hidropônico, né? Também agora partindo para a parte de fruticultura, a gente está desenvolvendo plantio de goiaba, de abacaxi, de banana e de pitaia. É muito carinhosa essa novelinha aqui, essa vaquinha. Aí nós colocamos o nome dela de Cheirosa. É só um aperitivo para a gente começar a estatística que insere as mulheres no mundo agropecuário. O censo do IBGE aponta que, de 2006 a 2017, o número de mulheres no agronegócio passou de 12% para 18%. E o número de propriedades rurais administradas por mulheres já está aí na casa de 1 milhão. Por aqui em Mato Grosso do Sul, nós vamos mostrar mulheres na liderança do agronegócio. A região de assentamentos onde encontramos trabalhadoras na lida rural, no leite, no hortifruti ou no escritório é em Terenos, a 55 quilômetros de Campo Grande. A cooperativa, que atende os pequenos agricultores, tem 90% da mão de obra feminina. Seja na loja ou no campo, elas estão em cena. Letícia, por exemplo, é engenheira e atende os cooperados. A gente faz o acompanhamento técnico, né? Faz essa parte de acompanhar com planejamento de plantio, planejamento de colheita. A gente está fazendo o acompanhamento também dessa parte de classificação, a gente oferece cursos. Uma mão e tanto para a dona Thelma, que entre outras culturas produz pepino em 1 hectare do total da área de 7 hectares. E a parceria com a cooperativa me ajudou muito nisso, né? A desenvolver o meu trabalho como mulher num projeto que é mais masculino, né? Hoje a gente consegue manter a nossa família, entendeu? Com o que a gente produz no nosso lote. Isso é rentável, sim, com muito trabalho, com muito esforço, dedicação, porque você tem que se dedicar, porque não produz se você não se dedicar. E à frente da liderança da cooperativa está também a agricultora Maria Neuzira. Ela é a presidente e, junto com todo o time, comanda 130 produtores do setor de hortifruti e mais 230 produtores de leite. A matemática fecha aí em 366 produtores da chamada agricultura familiar. Nós estamos aí com um volume de produção de 56 mil quilos por mês. E o leite? O leite nós estamos com um volume de 210 mil litros. A cooperativa ela é uma ferramenta que ela surgiu para fortalecer o produtor do campo. Mas eu vejo que cada vez mais, não só o homem, mas ela vem fortalecendo as mulheres do campo. Porque 80% das atividades, tanto do leite e do horte, quem trabalha, quem faz o manuseio mesmo, que mete a mão na massa, são as mulheres e os filhos dos produtores. E aí, ajeitando a traia está a Luísa Degiane, é filha de produtor. Eu estudo medicina veterinária, estou no 3º ano, tenho 21 anos. Na fazenda com 120 hectares, administrada no sistema familiar,
O gosto da jovem em trabalhar com a pecuária vem de casa. A mãe dela, a produtora rural Lucília, é a inspiração. É uma mulher de fibra, começou de baixo. A gente muda gado de pasto, cura quando tem que curar, quando nasce bezerro também faz a cura do umbigo, mexe na vacinação, pesa o gado, separa quando vai para o abate, faz todo o manejo. Até a gente tem um rotacionado do semi-confinamento, tem a troca uma vez por semana do gado de piquete. Ela poder ter herdado o DNA e ela poder hoje estar cursando veterinária e poder estar dando continuidade nesse trabalho é uma honra. Tanto a Luísa como a Lília, que está fazendo agronomia também. Eu tenho 2 filhas mulher e saber que elas vão dar continuidade na produção rural e vai ajudar aí também mandar alimento para o Brasil. Isso é uma honra para um pai, para uma mãe e para mim mais ainda que sou mulher, né? Tá bem, o assunto aqui são elas, mas vamos dar voz para o seu Orides? Pai e esposo, como que ele vê essa parceria de trabalho, hein? Você tem uma esposa que está do seu lado, uma filha, isso é muito importante, fortalece, a gente vê o interesse delas em crescer, em tocar isso para frente, né? Eu fico muito contente com essas coisas. Isso é agro. Parabéns, mulheres do agronegócio. E mais uma bela reportagem de Rosa Cabral. Eu encerro essa edição do Agricultura BR, semana inteira especial, Semana da Mulher aqui no Canal do Boi. Então você vai acompanhar muitas produções nossas, mostrando o trabalho da mulher na agropecuária, na agroindústria, no comércio e assim por diante. Eu volto logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília. Até lá, todos um grande abraço.